Mudanças de nível 4. As mudanças de nível 4 seria quando você aproveita qual que é a estratégia que você utilizou e você estende ela para todas as ações que você tem que tomar no seu empreendimento. Então, quais são as ações que você vai tomar, por exemplo, em relação a custos, se você decidiu que a sua estratégia é custo? Quais são as ações que você vai executar se você decidiu segmentação, diferenciar por segmentação? Vamos pegar o exemplo que está lá no meu e-book, eu acho que fica mais fácil para a gente entender isso. Eu peguei e deixei aqui justamente para a gente poder ficar mais claro. Olha só. Se você decidiu vender barato, então não oferecer embalagem poderia ser uma decisão que ajuda ou atrapalha. Veja bem que na hora que você diz que você está vendendo barato e que você desenvolve essa ação, olha, inclusive não tem nem embalagem. A percepção que o cliente vai ter é que está tão barato que você teve que abrir mão da embalagem. A percepção dele seria isso. Então, eles vão entender como se dissesse o seguinte: ajuda ou atrapalha? No meu entendimento, isso ajuda. Por quê? Porque agora o produto está tão barato que não tem condição nem de colocar embalagem. Tem algumas empresas que elas fazem isso. Elas abaixam o preço e pedem para você levar a sua embalagem. Caso não tenha, eles têm a embalagem para vender. Inclusive, eu vi essa mesma estratégia em grandes supermercados durante uma temporada que eu passei na Austrália. Bem, uma outra estratégia, imaginando que você vai vender um produto diferenciado, um produto caro, certo? Um produto de grande valor agregado, que o cliente percebe valor nele. Aí você coloca uma embalagem também, uma embalagem diferenciada, a embalagem que ela custa também, certo? Isso ajuda ou atrapalha? Eu diria que como é que uma pessoa, tipo assim, ela compra alguma coisa que vale muito e o lado de fora, a aparência do lado de fora, não deixa claro que ali dentro tem algo diferenciado. Então, na hora que você coloca uma embalagem diferenciada em um produto diferenciado, então é como se você fizesse, a gente costuma chamar de combo, não é isso? Então, a decisão do produto, ela acompanha com a decisão da embalagem. Nas duas situações, não, eu estou vendendo tão barato que nem embalagem tem. Essa decisão de vender barato acompanha a decisão de não ter embalagem. Eu estou colocando esses dois exemplos porque a mudança de nível 4 é quando você consegue criar essa sincronia. Bem, já que eu estou fazendo isso, a próxima etapa seria fazer isso, 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 isso. Então, na hora que você estiver comprando produtos para a sua empresa, se você definir o custo, então você já sabe quais serão as opções que você tem para continuar com o custo baixo. Se você decidiu vender um produto de alto valor agregado, então as próximas decisões, o que que poderia combinar para continuar com aquele alto valor agregado? Eu já usei um exemplo e eu vou repetir novamente. Eu estou usando um exemplo de, por exemplo, comprar uma calça de R$ 50. É uma calça, tipo assim, só para cobrir o corpo, não é para vestir o ego, entendeu? Para cobrir o corpo. Então, como é que tem que ter um cinturão que acompanha essa calça? Provavelmente vai ser um cinturão bem baratinho também, sei lá, R$ 10, alguma coisa assim, tá? Acompanha essa calça. Agora vamos então imaginar uma calça para vestir o ego, uma calça de R$ 300, certo? 300, 400. O cinturão, ele vai ser outro, concorda? Ele vai ser um cinturão diferenciado também. A ideia da mudança de nível 4 é quando você toma uma decisão, todas as outras decisões elas vêm em cascata e fortalece aquela primeira decisão que você tomou, tá? Então, aí sim, aí você consegue fazer isso. E diminui também. Você já imaginou, por exemplo, você chegar num local onde você pega e olha no estoque e você percebe que tem produtos caros e baratos ao mesmo tempo? Você poderia dizer, não, eu estou atendendo a todo mundo. Normalmente confunde a cabeça de quem compra. Ele prefere ir no local que ele vai encontrar aquilo que ele, em princípio, deseja, tá? Lembra do sofá que eu falei? Quem vai lá comprar um sofá baratinho, aquelas 10 parcelas de R$ 100, é lá que ele vai comprar também, talvez a estante e outras coisas que ele precisa. Aquele que comprou um sofá de 100, de 6 mil, ele vai comprar lá também, talvez uma mesa de centro, alguma outra coisa, um abajur. Tem outras coisas que combinam com aquele sofá.
Então, na hora que você consegue definir sua estratégia e fazer tudo aquilo fortalecer a estratégia, você está falando dessa mudança de nível 4. Como eu estou falando aqui no foco em pequenos empreendedores, e no momento eu peguei e citei uma renda de R$ 10.000, é importante que tudo leve para isso. Agora, é muito importante também o seguinte: normalmente as pessoas que estão começando o negócio, elas não têm capital de giro, não têm dinheiro, mas isso não é problema. Nesse aspecto aqui, o que é que você tem que fazer? Você tem que acrescentar o seu suor, alguma coisa, alguma habilidade que você tem, tá? É por isso que eu sempre defendo que um produto acoplado a um serviço, ou seja, você faz alguma coisa, mas você tem um diferencial, tem alguma coisa que você faz e que faz aquele produto chegar na mão do cliente, ou que faz ter uma solução, aquilo que ele precisa, tem um pouco de você, certo? Tem alguma coisa que você faz bem feito. Por quê? Porque isso cria. Você não tem tempo de construir uma marca ainda, mas você pode ser a sua própria marca nesse nível, nesse universo que nós estamos falando. Nós estamos falando de alguém que está colocando o carro na pista, ou que ainda está pequeno, tá? Então, nessa fase, a gente tem que respeitar, como eu estou comentando aqui, sobre os níveis, né? Um, dois, três, quatro. Isso vale também para você, enquanto empreendedor, né? Respeitar essa sequência de níveis, certo? Pois bem, posto dessa forma, vamos então agora para a última mudança, a mudança de nível 5. Mudança de nível 5. Bem, então veja, o que que seria mudança de nível 5? A mudança de nível 5 seria quando você olha para tudo que nós falamos, certo? A questão da eficiência, da eficácia, você já está fechando aquilo, você está sendo eficiente, eficaz e efetivo. Você já está fazendo as suas escolhas, os seus trade-off, né? Você já definiu quem você não quer servir, quem você quer servir. Você definiu uma estratégia. O que que é isso? Você vai vender mais barato? Você vai vender um produto segmentado, um produto mais caro? Você vai limitar por acesso? Mudança de nível 4. Agora, já que eu decidi fazer tal coisa, tudo que eu faço é nesse mesmo segmento. Tudo que eu faço é para fortalecer a estratégia inicial. Tudo que eu faço é para diminuir o custo. Tudo que eu faço é para ter um produto diferenciado. Tudo que eu faço é para limitar por acesso. E o que que é o nível 5? É quando você vai aprimorando os quatro. A cada vez que você faz, na hora que você faz os ciclos que eu explico no meu curso, então você tem que fortalecer essas quatro níveis de mudança. E aí você vai fazendo isso constantemente e aprimorando a cada dia. Tem uma vantagem na hora que você pega e faz essa sequência. É que na hora que você já sabe quem você então você tem algumas qualidades. Por exemplo, questões internas em relação ao seu ambiente de negócio. Você sabe a força que você tem, certo? E você sabe também as forças que você não tem. Como você sabe, então você tira proveito daquilo que você faz e faz bem feito, e você, de alguma forma, não utiliza, ou você tenta fortalecer aquelas partes que você não é tão bom, certo? Ou então você não utiliza tanto aquilo. Certo? Porque está no seu controle. Você pode utilizar a força que você tem e você pode se proteger de alguma forma, né, daquelas forças que você não tem. Então você se conhece. Uma outra característica, analisando o contexto que você está inserido, tá? O ambiente externo, as concorrências, a questão do local onde você está, seja ele mais próximo, mais longe, certo? Tipo assim, nesse ambiente externo, em que você não tem o poder de resolver problema, mas você pode ter, de alguma forma, algumas ações. Por exemplo, se o que está acontecendo ao redor pode ser bom para o seu ambiente de negócio, você pode tirar proveito disso. Você pode tirar proveito dessa oportunidade. Da mesma forma também, que se você perceber que tem algo que pode prejudicar a sua empresa, que pode, de alguma forma, ser uma ameaça, você pode também, utilizando, na medida do possível, se proteger daquilo. Mas quando é que você consegue fazer, analisar por esse aspecto, analisar
as suas forças, fraquezas, ameaças ambientais e oportunidades que você tem. É quando você se conhece bastante. E é por isso que eu defendo a ideia do ciclo. Na hora que você faz um ciclo, então você, no próxima vez, você melhora o ciclo novamente. Você melhora o nível um, melhora o nível 2, melhora o nível 3, melhora o nível 4. E aí você faz o ciclo novamente. Quanto mais você se conhece, mais esse ciclo ele vai ficar, vamos dizer assim, sincronizado. Nessa parte aqui, eu diria para você o seguinte, que a gente poderia analisar alguns aspectos que eu vou destacar agora. Nesse nível, eu diria que você é como, imagina uma orquestra e tem um maestro. Então, você é o maestro da sua própria empresa. Porque se a sua empresa cresce um pouco mais, você tem colaboradores. E aí, você tem muita coisa que você não faz. E os seus colaboradores, reconheça que eles fazem muitas coisas melhor do que você, certo? Só que a responsabilidade é sua. Então, embora você não tenha a mesma competência que eles têm, mas você pode observar. Então, imagina só o maestro. Ele não toca os instrumentos igual os músicos, mas ele tem um som que ele pode dizer o seguinte: olha, está desafinado, ou está faltando isso, você não está acompanhando a sincronia com o outro colega seu músico. Ele sabe fazer isso. Ele sabe orquestrar, certo? Então, o empreendedor, de alguma forma, quando ele está no nível 5, ele é o maestro, ele começa a orquestrar e ele começa a dar o tom. Dar o tom significa em relação a todos os aspectos que estão relacionados à empresa, em relação a fornecedor, cliente, colaboradores, tá? Todos os aspectos que envolvem a empresa, ele consegue dar o tom e ele consegue tirar proveito disso. Eu diria aqui o seguinte, que em vários aspectos a gente poderia dizer. Um outro aspecto é o seguinte, que nós já falamos no módulo 2 sobre tempo, custo e qualidade. Tá? Existe alguma coisa na empresa que agora que fez um ciclo, que pode baixar o custo, que pode diminuir o tempo, ou que pode melhorar a qualidade para melhorar, para ser mais assertivo nas mudanças de nível um, 2, 3 e 4? Aqui você pode pensar nisso. Outro aspecto, eu costumo dizer o seguinte, cliente, tudo que nós falamos até agora, a gente faz tudo pensando no cliente, nível um, 2, 3 e 4. Agora tem um aspecto de fornecedor, que isso é coisa do Levi, isso é coisa minha. Fornecedor, ele é um parceiro. Poxa, eu sou o cliente dele, né? Na verdade, eu sou o cliente dele. Então, eu posso colocar as minhas razões, porque eu estou comprando dele, eu estou servindo ele, e ele me passa o produto dele, ou o serviço, e eu passo o dinheiro para ele. Então, o que eu costumo dizer? Que é uma rodovia de mão dupla. Já que eu estou passando e estou sendo parceiro dele, ele tem que ser parceiro meu. Isso na prática seria o seguinte: se vai aumentar preço, então eu deveria, quando eu tinha empresa, eu fazia isso. Então, você me avisa antes. Você me avisa antes, depois você aumenta o preço, porque aí eu posso ver se eu quero pegar e aumentar o tamanho do meu estoque. Quando eu acompanhava um projeto de encadeamento produtivo em relação a distribuidoras de gás, e veja bem que gás é uma coisa meio complicada, porque qual que é o produto de uma distribuidora de gás? Gás. Não tem um portfólio. E como é que é o produto do concorrente? É um bujão de gás do mesmo jeito. Então, veja bem que não tem muita coisa de você correr, certo? Então, você compra esse bujão de gás porque ele tem tal e tal qualidade. É difícil você agregar uma qualidade em um bujão de gás. Concorda? Então, o que que eu falava para os distribuidores de gás? Eu acompanhava um de grande porte já, que ele era bem acima da média dos outros, ele tinha uma estrutura talvez 5 a 6 vezes maior do que uma estrutura pequenininha, e eu falava para ele o seguinte, então, tem um dia que a gente estava discutindo a estratégia da empresa dele, e nós chegamos a esse ponto, que eu compartilho com você. Olha, falava para a distribuidora, antes de vocês aumentar o preço, na época tinha aumentos frequentes, avisa para ver se eu tenho interesse. Qual que era a lógica? Ele abastecia e ele tinha um tempo. Não é que ele ia vender mais caro, aproveitar e vender em seguida. Não, já que eu comprei agora, eu comprei barato e agora eu vou aproveitar porque aumentou o preço, eu vou vender mais caro e eu vou ganhar essa diferença. Não, 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 não é isso não, não é isso não. É porque aí ele continuava fazendo a mesma coisa. Olha só o que ele fazia. Ele comprava pelo preço antigo e ele continuava vendendo
e avisava para o cliente que depois daquele preço antigo, em algum momento vai aumentar, entendeu? Porque quando o cliente telefona lá, o preço é o mesmo? Não, agora aumentou. Então ele tem uma surpresa. Aí ele vai telefonar para outro lugar. Mas se ele está sabendo, olha, vai ter aumento, você quer pegar, inclusive, levar 2 bujões? Você entendeu? Você quer? Porque a próxima vez ele já foi avisado. Então, como ele já foi avisado, fica aquela ideia, poxa, ele é parceiro meu. Ó. Olha só, antes de aumentar o preço, ele já me disse que vai ter aumento, tá? Aí o cliente entende o quê? Por essa parceria, de repente ele fala, não, então eu vou pegar 2 bujões, entendeu? E da próxima vez ele já sabe que ele vai pagar mais caro. Mas por que que aconteceu isso? O que que eu disse? Você sugeriu para o seu fornecedor, né? Tipo assim, olha, eu sou parceiro seu, eu vendo seu produto, defenda a sua marca. O que que custa também ser parceiro comigo? Me avisa que aí eu vou fazer a mesma coisa com os meus clientes, tá? E passa para frente. No seu ramo dá para fazer algo desse tipo? Dá para você ver. Agora você tem que se conhecer, né? Vamos supor, ah, não, eu não vendo nada, né? Então não está na hora de você fazer isso ainda. Você não tem estrutura para isso. Você não tem como colocar regra aonde o seu tamanho não permite. Então aí você tem que reconhecer o tamanho que você é e aguardar a oportunidade para quando então isso chegar, tá? Você poder fazer, certo? Então essa seria algumas dicas para você. Mas mais uma dica vamos colocar agora. Uma das coisas que estimulou muito eu desenvolver o meu próprio curso, a minha própria metodologia, é porque agora eu posso te explicar o que que acontecia durante os 10 anos de consultoria que eu trabalhei é, por uma metodologia que não era minha, é que eu percebi o seguinte, que analisando essa sequência, vamos lembrar o seguinte, olha só o que que nós fizemos. Nós analisamos eficiência, eficácia e efetividade. Analisamos escolhas. Depois, uma das 3 escolhas que a gente faz, né? Tipo, escolha seria os trade-offs, né? Tipo assim, eu vou seguir esse caminho, não vou seguir esse. A outra seria a questão de custo, segmentação, vendendo um produto diferenciado ou por acesso. E o quarto, valorizar isso e colocar outras ações para valorizar essa. Quando eu fazia consultoria, o tempo que era dedicado e a metodologia ficava só no. É mais ou menos o seguinte: se o empreendedor ou a empreendedora ele conseguir ser eficiente e eficaz por muito tempo e sobrar dinheiro, então, para todo efeito, está resolvido o problema. E veja só o que que faltava depois: faltava continuidade, porque depois pode ser que ele começa a fazer coisa para. Ele não sabe exatamente quem que é o cliente dele. Depois ele começa a vender produto caro e barato, depois ele pega e na hora que vai comprar, ele compra e mistura combo, né? Então é um produto caro com uma coisa barata. Então, o que que acontecia? Eu parava no nível 1 e eu percebia que o nível de eficiência que eu tinha era muito limitado. Agora, no meu curso, eu percebo que agora não, agora eu já te digo que você tem 5 etapas, e aqui eu vou a cada módulo, eu vou te explicando, e eu vou mostrando para você o seguinte, que essa questão de estar tendo lucro, isso é obrigação, mas isso é pouco. O que é importante é o seguinte, o que vai fazer você crescer e aumentar o tamanho das suas vendas e diminuir o tamanho das suas despesas, aumentando o seu lucro, é justamente essa habilidade sua de entender todos os 4 níveis, certo? Aperfeiçoar, e o quinto também, de negociar com seus fornecedores, tá? Aqui, nesse local, eu vejo o seguinte, que agora eu posso, e eu tenho tempo para isso. Por quê? Porque agora é você que define o seu tempo. Você pode ver esse vídeo, você pode voltar, você pode ir lá no módulo 2, você pode ir lá no módulo 1, você pode ver de novo, quantas vezes você quiser, o horário que você quiser. E naquela época, quando eu só fazia consultoria, é como se eu tivesse limitado. Olha, dentro de tanto tempo, de tantas horas, analisando algo que não foi preparado, uma cabeça que não está preparada não tinha muito tempo. Ainda tem do tipo, por exemplo, aqui a gente não tem bom dia, boa tarde, boa noite, como é que foi o final de semana, está chovendo, está chovendo. Nós vamos direto ao ponto. Aqui na hora que você vai falar comigo é direto, não tem essas coisas. Então, aqui rende bem mais, porque agora você está seguindo exatamente. E tudo que eu estou falando está lá no meu e-book, entendeu? Então, isso faz aqui ter uma eficiência muitas vezes maior. Uma outra coisa também que eu analiso é o seguinte: quando a gente fala de estratégia, tinha uma época que eu ficava pensando o seguinte, porque eu sempre gostei muito de estratégia. Então, certa vez eu estava no aeroporto e eu lembro que tinha lá
Os Estrategistas. É um pacotinho de livro e lá dentro tinha 3 livros. O livro dos Cinco Anéis, Miyamoto Musashi, A Arte da Guerra, Sun Tzu, e o Príncipe de Maquiavel. 3 livros. Em outras palavras, aqueles 3 livros é o seguinte: o primeiro, que é o livro dos Cinco Anéis, conta a história de um samurai. Eu peguei e li esse livro. E o que é o samurai? É porque ele lutava com espada, esse samurai, e as pessoas ficavam impressionadas porque ele vencia todas as batalhas. E as pessoas achavam que aquele sucesso das batalhas era por conta da habilidade física, somente física. E eles esqueciam que tinha toda uma preparação que ele tinha em relação à disciplina, em relação também do corpo, não é só do corpo e da mente. E lá ele explica como é que ele fazia para ele se preparar para uma batalha, certo? Basicamente é um livro de estratégia. Como é que você prepara para a sua batalha do dia a dia? Inclusive, dentro dos meus e-books, tem muito entremeado coisas que eu li e coisas que eu já fiz por conta disso. O livro 2, a Arte da Guerra, ele comenta, na verdade, a capacidade de liderança. Uma pessoa, embora tivesse um batalhão menor, ele conseguia vencer batalhas que tinham muito mais guerreiros do outro lado, certo? Então ele tinha muito mais soldados, e ele com menos soldados ele conseguia vencer grandes batalhas. Só que ele escolhia cenário, ele escolhia o ambiente, ele escolhia a hora de atacar, então ele se conhecia, inclusive essa expressão, eu acabei de utilizar uma agora que eu vou compartilhar com você. Conheça-se a si mesmo. Eu falei para você, quanto mais você se conhece, mais você vai ficar preparado para a guerra, para a batalha dos negócios, tá? Ele até comenta, isso é dele. Olha, se você conhece a você e se você conhece ao seu adversário, então você vai vencer todas as batalhas. Mas o que vai fazer para ganhar? Não, é que quando você percebe que você está mais fraco, você não briga. Claro, você vai brigar para quê? Certo? Aqui nós estamos falando de estratégia. Na hora que você se conhece, já que você vai apanhar, então para que você vai brigar? Certo? Então você não entra em negócios que você sabe que você pode não sair o vencedor. Se você conhece a você, mas não conhece o concorrente, você não sabe exatamente o resultado. Vai que ele está mais preparado. Então, a cada batalha perdida, você pode. A cada batalha travada, você pode ganhar ou perder. E também tem aquela situação quando você não se conhece, você não sabe o que está acontecendo. Tá? É a história dos 3 japoneses, né? Onkoto, Onkovo, Kokoso. Não sabe, está tudo perdido, né? Onkoto, o que eu estou fazendo aqui? Né? Isso é uma brincadeira. Onkovo, e você não sabe onde você vai. Kokoso, quem que eu sou afinal? Então vai perder todas as batalhas, tá? Por quê? Porque você não se conhece. Teve até uma vez que eu estava gravando vídeo, e aí eu imaginei o seguinte: imagina, para ficar bem claro essa situação, eu falei assim: imagina que você está no local, certo? E alguém pisa no seu pé. Você tem 1,70 m. Vamos criar alguns cenários? Imagina o seguinte: que você olha para o lado, não vê ninguém. Aí você olha para cima, tem um cara de 2 metros do seu lado, é um guarda-roupa lá. O que você vai fazer? Eu acredito que você vai fazer o seguinte: ô nobre colega, você se incomodaria de tirar o seu pé eu poderia tirar o pé debaixo do seu, certo? Não, olha só, tanto que você foi gentil, tá? Agora vamos trocar o tamanho do homem. Você está lá do lado, lá tem um cara de 50 centímetros. Pisou em cima do seu pé, que já falou, ô, cidadão, o que é isso? Não vê onde você pisa? Tá vendo? Mas por que você teve. Não estou dizendo que você vai fazer isso. Eu estou imaginando que o mais provável é que isso pode acontecer. O que significa isso? É que sabendo aonde, com quem que é que está do outro lado, você pode se adequar. O livro A Arte da Guerra, ele mostra exatamente esse aspecto. E tem um outro, que é o último do estrategista, que é o Príncipe de Maquiavel. Ele foi muito feliz quando ele escreveu isso, porque ele escreveu, foi no final do feudalismo, quando tinha reis ainda, e ele serviu a 2 reis. Ele ficou no castelo servindo a 2 reis, a 2 famílias poderosíssimas. E ele ficava observando, isso foi na Itália, que tinha muitos reis que não conseguiam permanecer no poder, que eles perdiam o principado. E ele foi anotando o que faz um rei perceber o principado e o que faz um rei
ficar no principado. Por conta dessa habilidade de trabalhar com liderança e com pessoas e com, tipo assim, grandes extensões, com territórios, esse livro é um livro de cabeceira de quem está na política, O Príncipe de Maquiavel. Mas ele também é um livro para negócio. Por quê? Porque você trabalha com pessoas. Então você aprende a ser estrategista. Por que que tem negócios que perenizam? Por que que tem negócios que não crescem? Perfeito? Então aí você pode já, analisando por essa inspiração de Maquiavel, você pode perceber como é que vai ser a sua atividade. E ele tem muitas sacadas aonde ele mostra é, dicas para você. Vou te dar alguns exemplos. Olha, se você quiser fazer bem a alguém, faz a conta gota, de pouquinho em pouquinho, para ela ver o tanto que você é bondoso. Se você, por exemplo, ou então se você quer mostrar o tanto que você é poderoso, faz de uma vez só, certo? Aí você faz e mostra o poder que você tem. Outra tirada dele. Olha, um príncipe pode ser. O ideal é que ele fosse amado, que as pessoas amassem ele, tá? No máximo, é temido, temido, certo? Então, o ideal é que ele seja amado. Se não seja amado, pelo menos temido, temer ele, mas nunca detestado, porque quando detesta, dá vontade de tirar ele do trono, certo? Dá para aplicar isso no negócio? Eu acho que dá. Quer dizer, a sua empresa, o ideal é que as pessoas amassem aquilo que você faz. Tem alguns que vão te respeitar. Agora, detestar a sua empresa, isso aí já complica, porque aí já quer o mal para você. Então, tá vendo? Essas coisas a gente pode aplicar. Quando eu comecei a escrever tanto o meu livro quanto o meu curso, eu não percebi, nas leituras que eu faço, parece que as pessoas não unem essas informações. E eles começam a falar de negócio como se não existisse isso. Por exemplo, se você vai procurar sobre roubo, certo? Sobre furto, né, na verdade, né? Então, quase ninguém fala isso, até parece que isso não existe no ambiente de negócio. Pessoa que não paga, parece que não existe isso, às vezes, os livros eles são muito de florir, eles não falam, no meu livro eu falo, certo? Então, essas coisas para você ficar atento, né? Então, ação trabalhista, certo? A maldade das pessoas é tipo assim, no meu livro você vai perceber que em alguns momentos eu falo da bondade e da maldade das pessoas. Mas é o tipo assim, você está nesse ambiente, agora vai achar que vai estar tudo certinho, que vai dar tudo certinho. Mas esse lado faz parte dos negócios também, tá? Então, aqui no meu livro eu trago, e aqui na estratégia, nós vamos continuar ainda recebendo algumas dicas, seguindo essa linha. Você, falando de estratégia, tem que analisar o seguinte: eu acho muito importante a questão do marketing. Marketing. É tipo assim, não, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Você conversa com um empreendedor. Se a pessoa, na hora que você conversar com ela, ela começar a jogar a responsabilidade de algum insucesso para outra pessoa, para político, alguma coisa assim, você sabe o que que eu penso? Eu imagino essa pessoa no ônibus e esse comentário eu peguei ela e coloquei ela no volante ou do lado do passageiro. Ela começou a reclamar do governo, começou a reclamar do colaborador, começou a reclamar do cliente. Eu vou colocar ela do lado do passageiro. Ela pegou e falou: Olha, eu tive que tomar umas decisões por conta do governo, aquilo, aí eu peguei e fiz isso. O colaborador, por conta disso, eu fiz isso. Tá vendo? Então aí eu pego e coloco ela no volante. Quem que é o empreendedor? É o que está no banco do passageiro ou é o que está no volante? Então, se você quer ser empreendedor, você pode até utilizar isso. Quando eu tomo essa decisão, isso me coloca mais próximo do banco do passageiro ou mais próximo do volante. Entendeu? Tudo que você vai fazer. Porque quanto mais decisões te coloca no volante, mais significa que você está preparado e qualificado para ser um dono de negócio, um empreendedor. Tá? Vamos para o lado do marketing. Para explicar o marketing, porque às vezes o pessoal acha, não, vou pegar e contratar a empresa tal para fazer um marketing para mim. Vamos dar uma analisada nisso? Imagina que tenha um médico, tá? Que ele seja um médico pediatra, tá? Então ele trata de crianças. Pois bem, aí ele vai contratar uma empresa de marketing para mostrar o trabalho dele, tudo. Essa empresa de marketing, na hora de ver, por exemplo, quem que é qual é o público que compra o serviço dele, tá? A empresa de marketing. Você acha que ela vai saber?
O médico sabe quem paga ele. Tá certo que quem consome aquilo que oferece são crianças, mas não são elas que pagam. O cliente é quem paga, não é quem consome, certo? É a mesma coisa que, não, mas ele tem que fazer propaganda para criança, tá? Faz uma propaganda para criança de 1 ano. Como é que vai fazer? Entendeu? A mesma coisa também. Vamos supor, você tem um pet, certo? Vende ração para animais. Aí o cachorro é o seu cliente? Não, ele é o consumidor. O cliente é quem te paga, é o dono dele. Então, aí você tenta, não tem como. Então, você tem que, vamos dizer assim, agradar aquele que te paga. Mas a empresa de publicidade, esse nível de discernimento, ela vai ter que perguntar para o médico. O médico, não, você tem que ir ao seguinte: o meu cliente, as mulheres que levam as crianças lá, os pais que levam, é homem ou mulher que leva a criancinha lá, e ele vai saber. Normalmente, quem acompanha a criança é o homem ou a mulher, porque eu tenho que saber isso para depois eu direcionar minhas campanhas de marketing. Quem é que vai falar para quem? Eu diria que a empresa de publicidade, marketing, ela vai procurar para o médico e o médico então vai dizer, não, no meu ramo eu tenho que falar com esse aqui. Aí ela vai pegar, criar um ambiente, ela vai criar um cenário, ela vai criar retóricas, né, copy, escritas, imagens, vídeos, e vai colocar no local onde as pessoas que são potenciais clientes podem ser encontradas. Veja bem o que eu estou querendo te dizer. Você não terceiriza o marketing é seu. Quem sabe quem são seus clientes é você. É só lembrar dos 4 níveis que nós vimos agora. Então você não terceiriza. Aí o que você faz? Aí você pega e explica para as pessoas. Por exemplo, eu no meu curso, é, tem muitas coisas que não sou eu que faço. Os criativos, aqueles vídeos, todos. Tem uma equipe que faz aquilo para mim. Mas sou eu que digo para eles. Eles perguntam, Levi, quem que é o seu cliente? Ó, meu cliente é uma pessoa que ainda não tem 10 mil reais de renda por mês. Nesse momento agora, você entendeu? Então é eu que conto. E aí eu falo, quem que são essas pessoas? Olha, essas pessoas, elas tem que ser língua portuguesa. Tá? E de preferência que seja Brasil, porque eu não tenho um contato com outro país em termos de negócio desse tamanho. Tá? Até que a outra unidade é outra unidade, não é o real, é outra coisa. Então eu decido. E aí eu vou pegando e explicando para a empresa quem é que é o meu cliente, a minha persona, o meu avatar, como você quiser. Mas veja bem, então, que eu não terceirizei isso. Eu assumi a responsabilidade. Não, eu terceirizei, mas a responsabilidade é minha. E eu te falo o seguinte: você nunca deve fazer isso. Isso faz parte da estratégia. A estratégia é quando você pede ajuda, mas é você que está no volante. Para encerrar esse módulo, uma das coisas mais importantes que eu acho em relação a negócio é a questão do dinheiro. Ah, mas tá vendo? Então, se a gente não tem dinheiro, que me entenda bem. Você pode ter a dependência do dinheiro do tamanho que você é. Às vezes, do tamanho que você é, o dinheiro que você tem pode ser muito ou pode ser pouco, depende do que você faz. E você vai entender o que eu estou falando. Por exemplo, se você tem pouco dinheiro, então você faz alguma coisa, não faz outra. E aquele pouco dinheiro dentro daquilo que você vai fazer pode ser muito dinheiro, mas não vai te deixar na mão de ninguém, certo? Por exemplo, coisas do tipo assim, olha, eu vendo com 60 dias e compro com 30. Percebeu que a conta não fechou? Quanto mais você vende, mais vai ficar uma distância de 30 dias um do outro. Ou seja, você vende com 60 e compra com 30, a conta não vai fechar. Certo? Uma coisa muito simples. É muito fácil de você pegar e resolver isso. Né? É só você pegar e trazer os clientes de 60 para 30 e, às vezes, até o fornecedor aumentar se for possível. Mas você pode resolver esse problema. A questão do dinheiro é o seguinte, é que eu fico observando assim, uma das coisas que a gente pode analisar para entender exatamente a lógica do dinheiro, tá? Que também tem um bônus aí sobre financeiro que eu fiz, mas agora é o seguinte, eu vou compartilhar com vocês a estratégia de urso, que eu falo sobre dinheiro. Aí vai te mostrar exatamente como é que é a estratégia de urso, que vai servir para você entender isso. O urso, na época da primavera e verão, ele consome bastante comida, certo? Por quê? Porque tem comida, né? Tem comida e tem menos gelo. Certo? Aí tem locais que às vezes nem gelo tem. Aí ele vai consumindo alimento e vai armazenando na forma de gordura. É uma gordura, a gente fala que é uma gordura saudável, certo?
Não é aquela, porque a gente tem a gordura mórbida, que é aquela gordura que faz mal, e costuma até dizer que tem a gordura viking, que é aquela daqueles homens que eles andavam no mar, que eles comiam, 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 depois eles ficavam muito tempo sem comer, até que conseguia achar alguma coisa, né? O urso é desse tipo aí, certo? Na hora que ele come bastante, aí chega o outono e inverno, o que que ele faz? Bem, agora acabou a comida, porque virou tudo gelo. E agora também não tem água, porque gelo tá, a água não é mais líquido, então não tem água. Aí o que que ele faz? Ele dorme. Ele baixa o metabolismo e dorme. E enquanto ele está dormindo, olha só o que está acontecendo. O metabolismo dele está pegando a gordura e oxidando a gordura. 1 grama de gordura produz 1,1 grama de água. É como se eu falasse assim, ó, 1 quilo de gordura produz 1,1 quilo de água. Por quê? Olha, como é que ela fica mais pesada? Porque entra oxigênio, certo? A gordura, quando ela é quebrada, ela libera gás carbônico, que ela é pura, não usa nem o rim dele, certo? Ela é pura. Então, libera gás carbônico, que ele está respirando um pouquinho, está baixo metabolismo, e o resto entrou oxigênio, que ele está respirando, aí ficou mais pesado, virou água que ele precisa, não tem a água. E ao mesmo tempo, quando ela é quebrada, produz energia, produz o calor que ele precisa. Então ele fica ali, tá? É tipo assim, o motor está ligado em ponto morto praticamente, né? Está ali e ele está vivendo, outono e inverno. E lá fora está terrível, no inverno rigoroso. Não tem comida, não tem gelo, não tem água. Pois bem, mas ele estava de boa. Na hora que volta a primavera, verão, ele já está todo esbelto, a gordura já foi embora, porque ele consumiu durante aquele tempo que ele ficou dormindo ali, certo? Baixo metabolismo, e depois ele volta a comer. O que que é a estratégia de urso? Vamos trocar agora. Já imaginou se o urso não tivesse essa estratégia? Se ele não saber, sabendo que vai ter dificuldades, sabendo que isso vai acontecer, ele não preparasse. Não, eu não vou, tipo assim, eu não vou comer muito, não. Eu vou comendo aqui só, né? E não acumulasse gordura, não acumulasse aquilo que vai permitir ele passar a época difícil. Vamos voltar para negócio? Agora nós estamos em negócio. Você aplica a estratégia de urso dentro do seu empreendimento? Você aplica estratégia de urso, por exemplo, o seguinte: você começou a receber uma renda, você já está, o seu empreendimento já está rendendo alguma coisa para você. Você deixa esse dinheiro para uma eventual dificuldade ou faz uma aplicação para você poder, eu costumo dizer para você poder dormir, apareceu uma eventualidade, você vai lá e paga. Tá bom. Ou você já aproveita e já troca de carro, você já aproveita e já faz uma viagem, e depois aí, qualquer coisa Deus ajuda, e tem que lembrar que Deus, ele ajuda todo mundo, não é só você não, tá? Não, mas Deus ajuda e bola para frente. Você faz o quê? Se você ainda não aplica estratégia de urso, eu te falo o seguinte, eu te convido a pensar nisso. Porque eu sempre, desde quando eu comecei a trabalhar, desde a época da bicicleta, eu sempre fiz isso. Naquela época, até eu vou encerrar esse assunto nesse momento agora, depois nós vamos passar a analisar outros aspectos de estratégia, tá? Eu fiz questão de mostrar esse artigo meu, porque ele fala de 5 níveis de mudança, e eu acho bastante interessante deixar isso bem claro, porque é uma coisa que o Levi desenvolveu, eu desenvolvi, eu compartilhei com você. Mas naquela época, quando eu ainda estava começando, eu trabalhava 3 períodos. Naquela época, eu lembro que eu fazia o seguinte: não é justo eu fazer desse jeito, eu trabalho demais. Eu achava que eu trabalhava demais, que eu trabalhava de manhã à tarde à noite. Então, desde o início, eu coloquei uma regra para mim. Desde o início. Um terço eu não gasto. Olha só, isso já tem mais de 30 anos. Tem mais de 30 anos que um terço, naquela época era um terço, agora é mais. Eu não gasto. Aí você fala, mas o que você faz com isso? Bem, na parte financeira, depois vocês vão entender o que eu faço isso. O que eu faço? A gente vai construir uma bola de neve. Uma hora essa bola de neve começa a cuidar da gente. Então, hoje, quem é que cuida do Levi? Quem cuida do Levi é o trabalho do Levi, é o suor do Levi, e tem também outros que cuidam do Levi, que é o suor acumulado na forma de outras coisas que agora resolveu cuidar do Levi, mas que o Levi construiu ao longo do tempo. Você quer fazer isso também? Então aplique estratégia de urso, porque aí você também não corre o risco de, já imaginou se o urso acorda com fome, aí não tem comida, não tem água? Já imaginou você que tem um empreendimento, que aí você se vê
numa situação aonde você não tem dinheiro, certo? E você não sabe o que que faz. E aí, como é que vai fazer? Você vai sair pegando dinheiro emprestado, pegando às vezes dinheiro com a agiota. Então, e outra coisa também, quando você tem uma estrutura financeira organizada, você consegue deitar e dormir, mas muito mais importante é a criatividade. É impressionante a capacidade, a criatividade do empreendedor, que ele dedica o seu tempo não para pensar em dinheiro, para pensar em coisas que não, mas para pensar naquilo que ele pode fazer para ser cada dia melhor. É isso aí. Bem, então dessa forma, encerrei essa primeira parte da estratégia. Vamos agora analisar outros aspectos que eu acho que é muito importante para fortalecer mais e te dar mais elementos para você ser um grande estrategista.